Filipenses capítulo 2, versículo 5 a seguir. Amém, irmãos? O texto diz assim: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se esvaziou, tomando a forma de servo, e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação com temor e tremor. Pois Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém. Dias atrás, eu falava na instrução bíblica a respeito daquilo que os filósofos chamam de fé metastática. Pastor, o que é isso? É uma coisa muito difícil de entender, não sei se eu vou gostar dessa pregação, tal. Vem comigo, que o termo é meio difícil, mas eu vou explicar. A fé metastática é um termo divulgado, em primeiro lugar, no século XVI, 16, 17, eu estou inseguro aqui, por um filósofo chamado Eric Voegelin. E esse cara, ele usa esse termo fé metastática para designar uma crença, que é uma crença ou uma esperança numa repentina transformação, numa repentina transfiguração de estrutura ou de realidade no paraíso. Deixa eu tentar explicar. A pessoa vai vivendo a vida e ela acha que um dia vai fazer assim, Deus vai fazer assim, e tudo vai mudar num paraíso. E tudo vai ficar tudo bem, vai ser tudo mil maravilhas, uma bênção, aleluia, glória a Deus. O problema é que a crença nessa esperança acaba tirando do salvo a responsabilidade de transformar qualquer coisa ao seu redor. Pensa comigo, se eu creio que tudo vai ser transformado assim, então eu não preciso mais me preocupar, vamos por baixo, vamos pelo rodapé, com o meio ambiente, por exemplo. Desmatamento, com sujeira nos rios. Eu não preciso me preocupar com isso, porque um dia Deus vai fazer assim e vai virar tudo um paraíso. O nome dessa fé é fé metastática. O problema é que essa fé tira do cristão qualquer tipo de responsabilidade de transformação de qualquer coisa em volta dele. Por exemplo, é um fato, por exemplo, que a terra vai acabar. Na verdade, a Bíblia sempre disse isso. Vamos falar do cristianismo? Nos últimos 2000 anos, a Bíblia está dizendo que a terra tem um prazo de validade. Nos últimos 2000 anos, a Bíblia está dizendo, por exemplo, você pode pegar o texto de Pedro, onde Pedro diz que os elementos... Pedro era um homem iletrado, mas ele vai dizer que os elementos ardendo se desfarão. Os elementos químicos, a tabela periódica dos elementos químicos mais usados, ela tem poucas décadas ou centenas de anos. Mas a Bíblia já dizia, no século I, nós estamos no século XXI, são 2000 anos da vida de Jesus para cá, mas a Bíblia já dizia que a Terra um dia ia acabar. Mas somente nesse século, do 20 para o 21, é que os cientistas estão admitindo essa possibilidade. Primeiro, porque a Terra era eterna. Antes disso, a Terra era plana. Antes disso, a Terra, enfim. Mas hoje, através das leis da termodinâmica,
por exemplo, a segunda lei da termodinâmica, ou o segundo princípio da termodinâmica, diz o seguinte: a quantidade de entropia de qualquer sistema isolado termodinamicamente tende a incrementar-se com o tempo até alcançar um valor máximo. Pastor, não entendi. Vamos lá. Em outras palavras, a segunda lei da termodinâmica, ela diz o seguinte, que tudo que está organizado tende a se desorganizar naturalmente. Tende a se desorganizar com o tempo. Por exemplo, nós estamos arrumando esse prédio aqui para funcionar como uma casa de oração. Está dando certo, está ficando bonito. Mas se a gente fechar as portas e ir embora e voltar no outro dia, provavelmente a gente não vai perceber mudança nenhuma. Mas se a gente voltar daqui 50 anos, provavelmente a gente vai ter algumas mudanças. E se a gente voltar daqui 1000 anos, provavelmente não vai ter mais nada, porque a maioria dos móveis aqui são biodegradáveis, e eles vão acabar, eles vão se desmanchar apenas com o tempo. E se você voltar daqui 1 milhão de anos, não vai existir nada mais aqui, mesmo que ninguém destrua, mesmo que ninguém derrube, mesmo que ninguém faça nada. O nome disso aí é lei da termodinâmica. São leis, esse é o segundo princípio da termodinâmica. Em outras palavras, o mundo foi feito para acabar. Em outras palavras, tudo que existe para ter um fim. Tudo que foi feito para uma finalidade. Finalidade começa com fim. Tem um fim último na existência, por exemplo, do mundo. E como nós sabemos disso, nós corremos o risco, nós crentes, nós que amamos a palavra, a gente corre o risco de vivermos no mundo de forma displicente, de forma irresponsável, apenas porque nós temos informações privilegiadas. Bom, muito antes dos cientistas falarem de lei de termodinâmica, a Bíblia, 2000 anos, está dizendo, vai acabar. Vai acabar. Na Bíblia não aparece a palavra termodinâmica, constante antrópica, não tem nada disso. Mas a Bíblia está dizendo, vai acabar. Um dia isso aqui vai acabar, e vai ter um novo céu, nova terra e tal, e vai acontecer. Então nós temos essa informação há 2000 anos. Eu estou falando historicamente como igreja. Nós temos essa informação há 2000 anos. Isso chama-se, no mundo corporativo, de informação privilegiada. Então, quem tem informação privilegiada tende a usar essa informação para o seu benefício. Por exemplo, pastor, como assim a gente está correndo risco porque a gente sabe que o mundo vai acabar antes que os cientistas, por exemplo, soubessem? Bom, nós corremos o risco, por exemplo, de nos tornarmos crentes agoureiros. Como assim, pastor? Sabe agoureiro que fica falando, aí vai acontecer e tal. Mas como assim, pastor, crente agoureiro? Porque se você sabe que o mundo vai acabar, você pode ser um crente do tipo, aí, tá vendo? Está acabando, a fome está acabando com o mundo, a guerra, a corrupção. Aí você começa a esfregar as mãos, é isso aí mesmo, vai acabar, tal. Mas não é esse o caminho. A informação privilegiada que você tem, não é para você sentar no auditório e bater palma enquanto o mundo se acaba em corrupção, em fome, em miséria, em pecado, em maledicência, em pai matando filho e filho matando pai. A informação privilegiada que você tem é para que você influencie essas pessoas para que elas conheçam Jesus e mudem de vida antes que o mundo acabe. E não que você se torne um agoureiro, estão me fazendo entender agora? E que você fica lá, não, tá vendo, é isso aí, é bem que a Bíblia já dizia, porque meu pastor não sei o quê, porque eu li um livro, porque não sei o quê. E aí as pessoas se tornam, tem crente assim, que esfrega as mãos, aí tá vendo? Mais uma bomba explodiu, afundou o barco hoje, né, lá na Bahia. É o fim, é o terremoto, é o maremondo de não sei o que lá. E aí o pessoal sai postando no Face, sai postando nas coisas do WhatsApp. Aí tá vendo, é o fim. Isso aqui, uma onda de 10 metros, 50 metros, um terremoto lá na China, na Índia, não sei o que lá, terrorismo. Jesus falou que ia ser assim. Só que a pessoa, desculpe o termo, senta em cima do rabo como um macaco e fica dali. E ele não faz nada para alterar o mundo à sua volta. E eu volto a repetir. Tudo isso está acontecendo e nós temos informações privilegiadas na Bíblia. Se você tem uma Bíblia sagrada, você tem essas informações. Nós conhecemos a última página da história. Você conhece a última página da história, você sabe como tudo vai terminar. Pelo menos até o dia de hoje,
nenhuma profecia da Bíblia caiu por terra. E tudo que se cumpriu exatamente, rigorosamente, exatamente o que estava profetizado. E glórias a Deus por isso. A palavra de Deus é fiel, a palavra de Deus funciona. Mas se você está nesse mundo, a Bíblia diz que os últimos versículos do texto, da nossa leitura, diz o seguinte, versículo 14: faça todas as coisas sem murmurações, sem contendas. Eu sei que o mundo é mau, eu sei que vai acabar, eu sei que no final o pecado vai aumentar, eu sei que no final a iniquidade vai aumentar, o amor de muitos se esfriará, eu sei tudo isso, mas o conselho do Senhor é o seguinte: fazei todas as coisas sem murmurações e contendas, versículo 14, 15, para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual você tem que resplandecer como astro no mundo. Então eu não posso usar, pastor, hoje em dia não tem mais igreja boa. Aí eu uso isso como desculpa e fico na minha e nada mais serve para mim, e aí eu fico um crente agoreiro. Está vendo? A Bíblia diz que no último dia o amor de muitos esfriará, mas o seu também esfriou. A pessoa que está falando isso também já perdeu o amor. Então a gente tem que tomar cuidado, e para isso eu queria falar sobre o crente e o marketing de esperança, ou a conversão de esperança. A gente vai entender isso, se Deus quiser. Eu deixo para vocês 3 pontos. Primeiro, Deus usa perdas e danos para progresso do reino ou do súdito do reino. Vamos entender. Vamos começar com um exemplo de danos usados no progresso do reino. Vamos lá. Filipenses, a carta aos Filipenses, é uma carta onde o apóstolo Paulo está preso. O apóstolo Paulo está o quê? Preso. Essa carta é conhecida como Epístola da Alegria, porque é a carta onde Paulo mais vezes fala que ele está contente. Aí você para e pensa: peraí, pastor, como é que um cara preso, inclusive injustamente, pode estar regozijando de alegria? Pode estar cantando de alegria. Versículo 3, capítulo 1. Dou graças a Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre em todas as minhas orações súplicas por vós com alegria. Essa é a primeira vez que a palavra alegria vai aparecer, mas é nessa carta que Paulo vai dizer: regozijai-vos, outra vez vos digo regozijai-vos, regozijo, alegria, satisfação, tudo isso vai aparecer na carta aos Filipenses. Aí você diz assim: pastor, mas o que isso tem a ver, o que é essa situação de Paulo tem a ver com o progresso do evangelho? Porque o senhor diz aí que Deus usa perdas e danos. Paulo está num revés, ele está preso. Isso é bom ou mal? Está preso, é bom ou mal? É mal, é uma situação ruim. E mesmo preso, Paulo está usando sua cadeia, sua prisão, sua liberdade reduzida lá na cadeia, para a glória do evangelho. Veja o versículo 12. 1:12. Eu quero, irmão, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior avanço do evangelho. Quando é que eu, quando é que você, quando é que nós vamos usar reveses para o avanço do evangelho? Começamos a pensar por aí. Eu dou graças a Deus. Não quero, irmão, que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para o maior avanço do evangelho. De maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas em toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com minhas cadeias, ousam falar a palavra de Deus mais confiadamente e sem temor. Então, primeiro ponto: Deus usa perdas e danos para o progresso do reino ou do súdito do reino, para crescimento do reino ou de quem vive no reino de Deus. Bom, a gente pode começar com esse exemplo de Paulo, né? O cara está preso, está alegre, está dizendo o seguinte: isso é um revés, eu queria estar na minha casa, na minha cama, no meu quarto, com a minha esposa, mas eu estou preso. Nesse momento eu não gozo da minha liberdade plena. Mas isso não impede, e ele vai dizer lá na frente, mas a palavra de Deus não está presa. A vontade de Deus não está presa. Através da minha cadeia, muitas pessoas estão encorajadas a pregar o evangelho. Porque a ideia é o seguinte: se o cara faz isso preso, o que eu não posso fazer solto?
O que eu não posso fazer solto? Então, por exemplo, abra a Bíblia em Gálatas 4:13 e leva um susto. Abra a Bíblia em Gálatas 4:13, aí você já leva um susto. Porque o que diz Gálatas 4:13? Eu vou precisar de outras versões, tá? Então abra mesmo a Bíblia aí que eu vou perguntar. Perceba, lê Gálatas 4:13 só para você aí. Só para você, não lê alto não. Ok, quem leu, levanta a mão. Deixa eu ver quem está ligado aí. Beleza? Beleza. Talvez metade da igreja. Beleza. O que você entendeu? Perceba que a igreja na Galácia só existe porque Paulo ficou doente. Esse é o texto. Na minha versão diz assim: e vós bem sabeis que primeiro vos anunciei o evangelho, estando em fraqueza de carne. Que versão de Bíblia que fala doente aí? Vai ler uma. Ninguém? Lê um versículo para mim, alguém que tenha. Foi por causa de uma doença que eu preguei o evangelho a primeira vez. Lê a sua, Heraldo. Física. Tá bom, essas duas. Já deu para entender. Vocês sabem, o Paulo está dando um puxão de orelha na igreja da Galácia. Nos próximos versículos vai dizer assim: porventura eu me tornei inimigo de vocês porque eu estou falando a verdade. Paulo está dando um chacoalhão na igreja, que não vem aqui ao caso o porquê. E aí ele se vira para a igreja na Galácia e diz assim: gente, vamos jogar limpo? Vocês só são uma igreja porque eu fiquei doente. Vocês viraram uma igreja porque eu fiquei doente. A palavra fraqueza de carne, o termo carne fraca ali, significa uma doença. Basta continuar lendo o texto, que no versículo 14 ele diz assim: e mesmo que a minha enfermidade física fosse uma tentação, talvez o 14 ou 15, eu não estou com o texto aberto, é o 14, fosse uma tentação, a minha enfermidade na carne fosse uma tentação, vocês me receberam como o próprio Jesus, e te dou testemunho que, se fosse possível, vocês arrancariam os olhos de vocês, teriam me dado. Parece que a enfermidade tem a ver com os olhos de Paulo, que também não vem aqui, não tem aqui a ver o assunto. Mas a gente está diante de um texto bíblico, onde mostra que uma igreja nasceu numa região. A Galácia não é uma cidade. A Galácia é uma região, não é muito grande. Se você misturar a região frígio-gálata, aí é uma região grande. Mas a região da Galácia, ela tem lá, por exemplo, Listra, Derbe, Icônio, essas cidades, que tinham igrejas, que a igreja de Jesus chegou através, né, dessas cidades na Galácia. Então, o Paulo, nós estamos falando nós estamos diante de um texto bíblico onde mostra que a igreja que nasceu na Galácia, uma região com várias cidades, e toda aquela igreja começou na dor e na enfermidade de um homem. Eu não sei exatamente por quê, eu não sei exatamente como. Paulo não explica os detalhes dessa doença, como é que ele ficou doente, mas talvez ele estava viajando, caiu doente, precisou ser internado, precisou ficar uma semana, um mês, sei lá, alguma coisa, internado. E como eu digo de vez em quando, quem é fanático por futebol, só fala de futebol. Quem é fanático por beisebol, fica falando de beisebol. Quem é fanático por tal. E quem ama Deus sobre todas as coisas, fala do evangelho. Paulo ficou doente, e caiu doente, deve ter pregado para alguém, mesmo doente. Deve ter pregado para alguém, mesmo doente. E aquilo virou uma igreja. Virou, um falou para o outro falou para o outro falou para o outro. Vamos lá visitar o doente que está falando para nós de Deus. E aí Paulo chegava lá deitado na cama, falando como é que funcionava o evangelho, a salvação, Cristo e tudo isso. Bom, tudo isso começou na dor e na enfermidade de Paulo e virou uma igreja. Então agora para e pensa um pouco. Especialmente você que está vivendo um revés. Talvez emocional, talvez financeiro, talvez espiritual, talvez de ordem de saúde, não sei. Eu estou mostrando duas situações, o Paulo preso, dizendo, está funcionando, o evangelho está crescendo, eu estou preso, mas o evangelho está crescendo, eu estou sofrendo, mas está tudo bem. Estou mostrando um outro texto onde Paulo diz assim, vocês só viraram uma igreja porque eu fiquei doente, eu doente gerei uma igreja. Então pense nisso, especialmente você que está vivendo um revés.
ou não está na sua melhor performance espiritual, financeira, matrimonial, física, sei lá o quê. Ou você que está vivenciando uma perda agora, exatamente agora, por esses dias. Ou você que acha que a sua enfermidade, a sua dor, a sua perda não tem propósito nenhum. Tem sim. Tem sim. Você pode usar esse tempo, você pode usar essa dor, você pode usar essa experiência, essa o quê? Grava isso. Você pode usar essa experiência para comunicar a vontade de Deus com muito mais autoridade do que uma pessoa que não vive a dor que você está vivendo. Se você vivendo essa dor, comunicar o Evangelho, você comunica o Evangelho com mais autoridade do que eu que estudei, e que não serei ouvido por alguém que está sofrendo o que você sofre, e não terei a mesma moral para com aquele que sofre aquilo que você sofre. Você tem mais exemplo do que eu, se você está sofrendo uma coisa que eu não estou. Estou me fazendo entender? Pense em uma pessoa que está vivendo uma perda muito dolorosa, perdeu o pai, a mãe, o filho atropelado, sei lá, eu não sei. Uma perda muito dolorosa. E agora pense, se essa pessoa se levanta do pó, se essa pessoa se levanta da dor, se levanta do leito, das lágrimas, e esse levantar não precisa ser nem literal, e demonstra força, e demonstra fé, e demonstra comunhão com Deus, e demonstra que ela está satisfeita em Cristo. Ela não está contente com a perda, mas ela entendeu como Jó, que Deus deu e Deus tem poder para tirar. Obviamente, essa pessoa tem muito mais autoridade. Ela vai conseguir muito mais audiência para pregar e para ser ouvida do que alguém que nunca passou um problema semelhante. Pode ser um pastor, por mais que seja um pregador, por mais que seja um conferencista, por mais que seja, sabe, letrado no grego, no hebraico, não sei no que mais lá. Mas a pessoa que passou aquela dor não vai me ouvir como vai te ouvir, porque você passou aquela dor. Estou me fazendo entender? Então observe em sua vida quais são as áreas em que você pode usar sua dor e suas perdas para testemunhar Cristo, para anunciar Jesus. Ao invés de você ficar, ninguém me gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me quer. Olha, eu tinha muito, agora tenho pouco. Mas bendito seja o nome do Senhor. Você que está na metade, pega o meu exemplo e vem servir a Deus. Olha, eu tinha saúde e agora eu não tenho mais. Mas bendito seja o nome do Senhor. Foi assim que nasceu a igreja na Galácia. A igreja na Galácia nasce de Paulo doente, no meio de uma enfermidade. Tem coisa pior do que a enfermidade? Porque a falta de dinheiro é um negócio que, tudo bem, você arruma um bico aqui, faz um negócio ali, vende uma coisa, tal. Mas e a enfermidade? Aquelas para as quais o médico não tem resposta. Você pode ser rico, milionário, bilionário, trilhardário, pode ter tudo que seja, mas não tem resposta, não tem saída. Observe em sua vida em quais áreas você pode usar os reveses para a glória de Deus. E aí eu estou falando com você que às vezes Deus permite situações limítrofes, situações difíceis, para que você anuncie o Evangelho com mais autoridade. Porque quando você tem essa autoridade, eu me lembro de um dia que eu estava viajando não sei para onde, e foi exatamente o dia que o pastor Gesiel Gomes, que eu conheço pessoalmente, teve uma perda, ele perdeu um filho. E ele escreveu um texto e mandou para o pessoal da sua linha lá, e eu recebi. E ele terminava o texto dizendo o seguinte: o Senhor me deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Uau! Pensa nisso. Como esse cara encorajou milhões na dor. Como esse cara doutrinou multidões na perda. Na dor, na perda. É o primeiro ponto. Deus usa perdas e danos para o progresso do Evangelho e dos seus súditos no reino. Por exemplo, observe que Paulo, vamos falar de Paulo em outro contexto. Eu falei de dois contextos de Paulo, vamos para mais um.
Paulo anunciou Jesus ao carcereiro, isso é Atos 16. Deixa a Bíblia pronta em Atos 16. Você vai ver uns 3 versículos aí, talvez 4. Paulo anunciou Jesus ao carcereiro com as costas abertas, dilaceradas, pelo próprio carcereiro, alguém que está coligado com o carcereiro, soldados, alguma coisa. Paulo apanhou em praça pública, levou uma quarentena de açoites, 39 na verdade açoites, as suas costas estão em tiras, você pode ver que lá na frente o carcereiro vai lavar as feridas abertas nas costas do apóstolo Paulo, pensa nisso, e agora, depois que está com as costas abertas, injustamente, mais uma vez, ele está preso, e vamos lá, e mesmo preso, dentro da jaula, na cadeia, ele está algemado pelos pés, né? Precisa disso tudo? Bom, vamos para o texto. Atos 16, 23, eu não estou com o texto exatamente aberto aqui, mas Atos 16, 23 fala que Paulo, ao ser preso, alguém diz para o carcereiro, deixa eu ver se eu acho aqui o texto, que fica mais fácil a gente conversar com o próprio texto aberto, pronto. Então, Atos 16, 23, a Bíblia diz que, havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, mandando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Em outras palavras, não trata bem esses caras, não. Não trata bem esses caras, não. Prende, e prende lá dentro amarrado. Amarra, algema, alguma coisa parecida. E aí, versículo 24, o Paulo é preso e algemado pelos pés. Tendo recebido essa ordem, lançou-os no cárcere interior. Sabe o que é isso? Ele tem um cárcere que depois tem um corredor com outra cela, com outra porta. E mesmo assim, lá no cárcere interior, prendeu os pés do Paulo no tronco. Quer dizer, mobilidade extremamente reduzida. Ele não tem nenhum lugar numa sala para andar. Ele não consegue nem andar dentro da sala onde ele está. E aí, no versículo 25, a Bíblia diz que os caras começam a cantar. Paulo e Silas, na dor, presos, as costas dilaceradas, e eles começam a cantar. Todos nós já sofremos, todos nós já choramos, uns mais, outros menos, mas eu acho que todos nós, ou quase todos, já passaram uma madrugada numa sala velando alguém que a gente ama. Isso é uma dor, é uma perda. E não é fácil cantar na dor. Não é fácil cantar na hora da dor. Salmo 137, quando o pessoal está preso, eles dizem assim, que os levam cativos, dizem assim, cantem canções, cantam dos cânticos do Senhor, e a resposta dos presos é a seguinte, como entoaremos o cântico do Senhor desse jeito, numa terra estranha? Não é fácil cantar. É fácil cantar na dor? Não. Não é fácil. Eu recebi a notícia da morte do meu pai quando eu estava fazendo exatamente o que eu estou fazendo agora, pregando num culto de instrução bíblica. Em 2002, há 15 anos atrás. E eu, na época, eu tinha um Tempra, e eu saí com o carro a milhão, e fiz daqui no Mato Grosso, com uma parada só, porque eu parei em Penápolis para pegar meu tio. Senão eu ia direto, o tanque era de 60 litros, dava certinho. Eu parei lá, cheguei em casa assim, eu fiz os 700 quilômetros naquela época em umas 5 horas. E aí, quando eu cheguei lá, era de madrugada, o caixão já estava pronto, as coisas já estavam prontas. E eu tinha sido o último que tinha falado com meu pai. Eu liguei para o meu pai, eu estava saindo, eu trabalhava no Instituto Cristão de Pesquisa, eu estava saindo no elevador, eu lembrei que eu tinha que falar com meu pai uma situação, eu voltei e falei para a moça, liga para o meu pai, passa minha sala. E ela ligou, e eu conversei com meu pai, eram umas 4 da tarde, meu pai morreu às 7 da noite. E de nós 4, meu pai morava separado, eu tinha sido o último, pelas minhas contas lá, que tinha falado com ele. E quando eu cheguei lá, o caixão, o pessoal, eu fui o último filho a chegar, porque eu morava, como hoje moro mais longe, e foi uma dor irreparável. Eu chorei muito, muito, muito mesmo. Meu pai morreu com 47 anos. Então, eu acho ainda que é muito jovem. E no outro dia, quer dizer, amanhecendo o dia, eu cheguei lá, era amanhecendo o dia terminou de amanhecer, foi chegando a hora do sepultamento, e eu passei a mão na Bíblia, falei, pessoal, pode vir, eu estou com a palavra para falar o Evangelho para vocês. E preguei, com ousadia, tendo meu pai morto aqui, na minha frente.
É isso que eu estou dizendo. Às vezes a dor nos concede uma autoridade que a gente não tinha e uma audiência que a gente não sabia. Na dor, você é ouvido. Na dor, você tem autoridade para falar sobre o sofrimento. Porque é de lá que você está falando. Porque é da dor que você está falando. Porque é da perda que você está falando. Assistir um milionário falar sobre como fazer para alimentar 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos ganhando um salário, não é interessante. Mas se você ouvir alguém que ganha exatamente um salário, e ele falar para você como é que funciona, você para você ouvir. Quando você ouve alguém falando a partir da dor, você para ouvir. A Bíblia diz que eles estão sofrendo, a Bíblia diz que eles estão machucados, a Bíblia diz que eles estão feridos, e do nada os caras começam a cantar. É fácil cantar na dor? Não. Mas louvar a Deus na dor confere a você, meu amado irmão, minha amada irmã, uma autoridade para pregar o evangelho que você nunca teria se a dor não tivesse existido. Pense nisso. Comece a digerir isso que eu estou falando. Porque você pode sair daqui hoje pensando diferente a respeito da sua dor. A sua dor é o melhor púlpito para que a mensagem do evangelho seja proclamada. Então comece a louvar a Jesus na dor. Cante na dor. Lembra do texto? Nas trevas vou sonhar, mais perto eu quero estar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Nas trevas eu vou sonhar, na dor eu vou pensar, na dor eu vou projetar a minha vida e dizer: Senhor, eu mais perto quero estar de ti, inclusive na dor. E quando Paulo está na dor cantando, o carcereiro vem. Depois do terremoto, o carcereiro quer se matar. E sabe o que Paulo faz? Prega o evangelho para o cara. Creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e tua casa. Aí ele diz: mas como que eu faço isso? E o cara que começou humilhando e machucando Paulo, sabe como é que termina? Levando Paulo para casa, ou lá no tanque, lavando os vergões. Quem canta na dor faz com que aqueles que machucam a gente, peça perdão, lave os vergões, se converta. A dor confere autoridade. Tem coisas benéficas sim nas perdas. Então, creia numa coisa, se você está ouvindo essa palavra, a sua vida tem propósito sim, o seu crescimento tem propósito sim, a sua angústia e a sua dor tem propósito sim, da angústia e da dor podem ter propósitos também. Então cante, exalte a Deus, desde que aquelas pessoas que estão numa situação melhor que você, olhem para você e dizem assim: mas o que faz ela cantar? O que faz esse cara cantar? Eu tenho vergonha de não cantar, porque eu tenho tudo que ele não tem, e eu não estou cantando, eu estou reclamando, então eu vou me policiar nessa área. Está vendo que a dor te confere uma autoridade? É o primeiro ponto. Segundo, seja operante na fé como você era no pecado. Seja operante na fé com a mesma intensidade que você foi no pecado. Eu não entendo como algumas pessoas eram tão ativas no pecado e tão pacatas na fé. As pessoas que no mundo mandavam, desmandavam, zoavam, gritavam, agiam, batia, corria, falava, reunia e tal, mas quando chegaram na fé ficaram pálidas, anêmicas, tacanhas, e se tornaram apenas figurantes na igreja cristã. Figurantes na igreja cristã. Eu me lembro quando eu me converti, eu era meio bagunceiro, né? Eu era meio bagunceiro. O pessoal lá, quem já veio do Mato Grosso aqui já contou para vocês umas coisas, né? Eu era terrível. E aí, eu me converti, quando eu nunca tinha lido Bíblia e tal, vocês sabem, eu vim da Umbanda. E aí, quando eu li a Bíblia a primeira vez,
Cara, eu li a parte lá de Isaías 44, aonde a Bíblia diz que não adianta fazer imagens de escultura. E minha mãe era idólatra. Aí eu li a Bíblia, eu falei, mas em casa tinha uma Bíblia católica. Eu li a Bíblia católica e dizia a mesma coisa. Eu falei, eu tenho que falar isso aqui para o padre, que ele não deve ter percebido. Não, verdade, diante de Deus. Eu tenho que falar isso aqui para alguém que está errado. Imagina, está aqui escrito na Bíblia católica. Como que eu faço? Fui para cima. Claro que ninguém me ouviu. Eu não sabia que eles já sabiam. Entendeu? Então, pessoas que eram operantes no pecado, chegam na igreja e ficam lá murcho. Legal, interessante. Eu não sabia disso, eu não sabia aquilo e tal. Não. Paulo chama a igreja de Filipos a responsabilidade. Veja o versículo 12 e pensa nisso que está escrito aí. Veja só. Deixa eu colocar de novo aqui, que eu já coloquei em Atos, né? Filipenses 2,12 diz assim: de sorte que, meus amados irmãos, eu vou pedir outras versões aí. De sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, muito mais agora na minha ausência, assim também efetuai a vossa salvação. Espera aí. Que Bíblia que fala desenvolver? Leia aí, Elcio. Tem algum outro aí que achou? Fala. Ih, está lendo ruim. Vamos outro. Desenvolver, obrigado, Soninha. Desenvolver a salvação. Agora aqui, pode isso, Arnaldo? Como que eu posso desenvolver minha salvação? Pensa nisso. Outros verbos correlatos. Eu não anotei aqui, mas vamos lembrar na cabeça as versões que eu lembro. Operai a vossa salvação. Tem essa versão aqui? Tem alguns. Efetuar a vossa salvação. Tem essa versão aqui? Não? Desenvolver a salvação. Tem aí? Qual mais que tem? Colocar em ação. Mais alguma? Completar, essa que eu não lembrava. A outra? Continuar trabalhando. Que versão é essa, meu filho? Certo. Essa eu não lembrava. Essa aí deve ser nova. Voltando aqui. Paulo está chamando a igreja de Filipos a responsabilidade de desenvolver a salvação de vocês. A grande pergunta é, pastor, o que é isso? Quer dizer que eu mesmo posso me salvar? Isso quer dizer que eu posso me salvar? Não. Você não pode se salvar. Você não pode se salvar. Mas se você já foi salvo, esse é o momento da instrução bíblica. Desenvolver a vossa salvação. Pastor, quer dizer que eu posso me salvar? Não. Quem salva é o Salvador é Jesus Cristo. Só Ele salva. Mas se você foi salvo ou salva, então você pode desenvolver essa salvação, sim. Desenvolver. Eu me lembro que essa palavra é muito familiar para mim no centro de Umbanda. Aí você fala assim, nossa pastor, como assim? Você já sabe, eu já contei para vocês que esses tempos para trás que eu mudei que eu sou mais crente do que eu era da macumba, né? Porque eu cresci lá, então agora que eu já fiz 20 e poucos anos na fé, aí eu falei, agora não tem mais o ranço, mas ainda lembro as músicas, eu sei o esquema. E aí é o seguinte, quando alguém chegava, aí ia tomar um passo, eu falava, aí eu lembro que meu pai falava assim, ou meu pai, ou alguém falava assim, você é médium, você precisa? Ah, não sou só eu não, né? Você precisa desenvolver. Quem já ouviu essa conversa? Beleza. Agora o apóstolo Paulo na Bíblia fala assim, você é salvo. Você precisa desenvolver. Oh meu Deus, me ajuda. Vocês estão entendendo, não estão? Então Paulo falava assim, você é salvo.
Agora você precisa desenvolver a salvação. Mas espera aí. Como que eu posso desenvolver a salvação? Então fui para o texto grego, que é o texto original do Novo Testamento, e descobri que essa palavra é a palavra katargazomai. Pastor, mas isso o senhor falou grego? Falei. O que significa essa katargazomai? Significa realizar, significa executar, significa modelar, significa produzir. Mas como eu dizia na introdução, tem muita gente que abraça a fé, obrigado meu irmão, puramente metastática. Ou seja, eu abraço a fé não para eu fazer nada. Eu abraço a fé para que seja feito em mim. Eu venho aqui como matéria-prima. Eu venho aqui para eu ser modelado. Então a pessoa espera passivamente que um dia Deus faça aquilo que o filósofo que eu citei lá atrás, do século XVI, aplique e aí transforme tudo a seu redor. Deus te salva e pode acreditar, Ele salva. E pode acreditar que esse é o mais penoso do trabalho, a salvação, porque ela envolve Jesus deixar o seu trono, a encarnação, ela envolve a crucificação, a morte, a ressurreição, a vitória de Cristo contra a morte. Isso tudo você não consegue fazer. Então Deus te salva e essa é a pior parte, esse é o maior trabalho. Na verdade é todo o trabalho. E agora que você é um salvo, o que eu faço, pastor, para desenvolver a salvação? Eu vou dar algumas dicas básicas. Algumas dicas o quê? Tem o básico, o médio e o bacharel. Eu vou dar algumas dicas básicas para você. Pastor, como é que eu desenvolvo a salvação? Bom, primeiro, agora que você é salvo, isso não tem nada a ver comigo ou com a igreja, Deus que te salvou. Descubra como um salvo vive. E viva igual. Como eu faço isso? Leia a Bíblia. Está tudo aqui na Bíblia, é um manual de instrução. Não precisa de nenhum material paralelo para isso. Pastor, agora que eu sou salvo, o que eu faço para desenvolver minha salvação? Descubra o que um salvo faz e faz igual. Ah, pastor, mas é muito vago. O que mais? Descubra o que um salvo não faz e para de fazer. Se você está fazendo. É simples, pessoal. Eu preciso desenvolver aquilo. Deus me salvou. Mas essa caminhada da fé, eu não sou passivo. Eu não fico aqui parado e Deus vai me transformar num grande pregador. Tem gente assim. Pastor, o meu sonho é pregar o Evangelho. Ah, é? Quantas vezes você leu o Evangelho? Nenhuma. Pastor, meu sonho é Deus me usar para levantar um paralítico. Porque vamos, não é? É ou não é? Meu sonho é Deus me usar para com tal. É? Quantas horas você tem orado por dia? Pastor, meu projeto, eu quero ensinar as nações. Aí, você já ensinou seus filhos? Deus te salvou. Agora é com você, meu irmão. Desenvolva isso. O ministério, o dom, o chamado. Comece a desenvolver. O interessante é que a fé metastática gera especulações. É a lei de oferta e procura. O que é fé metastática mesmo? Aquela fé que o cara ele entra na igreja e diz assim: Deus vai fazer alguma coisa na minha vida, pá, e vai mudar tudo. E eu vou parar de beber, e eu vou parar de fumar, e eu vou parar de me drogar, e eu vou parar de roubar, e eu vou parar de mentir, eu vou parar disso, vou parar daquilo. Essa fé é metastática. Você não corre atrás de nada, você para, e se Deus quiser alguma coisa com você, Ele que vai fazer. Essa é a fé metastática. E já que muita gente procura isso na fé, essa fé metastática, tem a lei da oferta e procura. Quando tem muita procura, muita demanda por um produto, começa a aparecer as ofertas. Imagina que todo mundo vai querer comprar um reloginho desse aqui, falando que eu já tenho que parar. Todo mundo tem que ter um relógio desse no mundo. Nós temos 7 bilhões e 200 milhões de habitantes no mundo. Imagina que todo mundo quer um reloginho desse. Quem fizer uma fábrica desse relógio primeiro, fica bilionário. Lei de oferta e procura. Por que existem movimentos neopentecostais? Lei de oferta e procura. Já que tem um monte de gente procurando esse tipo de fé, eu vou abrir uma igreja que oferece isso. E lógico que vai encher. Não vai encher? É por isso que você ouve pessoas que são intituladas de pastores e apóstolos em rádios evangélicas e TVs evangélicas dizendo o seguinte: você nem precisa ter fé mais. Vem pela minha fé. Já ouviram? Você não precisa crer. Você não precisa crer. Só vem e dê o seu dinheiro. Eu creio para você.
Eu oro para você e Deus te salve. Eu quero comprar a tua briga, meu irmão. Eu que vou. Você não precisa ler, você não precisa se santificar, você não precisa orar, você não precisa pregar, você não precisa fazer nada. Só me paga. Me paga que eu assumo a sua para você. Olha, esse tipo de igreja nasce da necessidade da oferta e procura da fé metastática. Está fazendo sentido para você? Então, é lógico que alguns espertalhões começam vendendo resultado. Imagina, você aprontou, pintou, bordou, fez um monte de florzinha em volta e ainda saiu mais cedo. Aí você chega na fé e chega um cara falando assim, vem cá que eu vou fazer a oração de quê? Que esquece? Até eu esqueci essa. A oração de Manassés. Vem cá, eu faço assim na sua cabeça. Plique. Aí você esquece de tudo. Ora, não seria maravilhoso? Não seria maravilhoso? O irmão falou, pastor, o senhor acredita que um pastor orou cobrando R$1.000 para fazer um milagre? Eu falei para ele, está barato. Pô, R$1.000? Vai fazer um tratamento, vamos ver quanto custa. Ah, mas não aconteceu. Eu falei, então é mentira, então é caro. Esse é o problema. Assim o evangelho tem sido escandalizado o tempo todo. Terceiro e último ponto. Marketing de esperança não funciona na fé. Pastor, o que é marketing de esperança? Eu aprendi o ano passado, fazendo um dos cursos, eu sempre estou estudando, mas esse estudo agora não é de hebraico, grego, teologia, nada. Eu estava estudando sobre marketing digital, e vi onde o coaching explicava o que é um marketing de esperança. E eu percebi que eu estava fazendo aquilo ali, nos negócios. O que é marketing de esperança? Você tem um negócio, por exemplo, você tem um comércio, você vende banana, você vende, sei lá, você vende alguma coisa, você vende bicicleta, você vende casaco, você vende alguma coisa. E aí o que é um marketing de esperança no mundo digital? A pessoa acredita que se ele fizer um site bonito, com botões coloridos, com animação gráfica, ele paga lá 3 mil, 5 mil para fazer um site, 10 mil para fazer um site. E aí o site fica perfeito, com uma loja virtual, você entra lá e a pessoa já compra pelo cartão e vai chegar a caixa com a compra na casa e tal, não sei o que lá. Aí a pessoa acredita que se ele fizer esse site é tudo que ele precisa, e que se ele faz esse site na esperança que os clientes magicamente vão achar ele na rede e vão comprar dele. Isso é marketing de esperança. Ele trabalha duro, gasta seu dinheiro, na esperança que as pessoas reconheçam. Não funciona. Não funciona. Ou pelo menos não funciona bem, como é que eu vou dizer? Não monetiza o negócio na velocidade que a pessoa espera. Ou então, o cara faz um cartão novo, aí ele manda fazer uma arte cara, e não sei o que lá, e faz, ó, tá vendo isso aqui? Esse triângulo significa que a trindade, não sei o que lá, tal. Aí ele faz um cartão, e entrega o cartão na esperança que os clientes vão olhar para o cartão e falar, caramba, achei, é esse cara que eu vou. Não vai funcionar. Ou o proprietário muda um folder para fazer uma propaganda de restaurante, desenha uma comida bonita e sai, na esperança que a pessoa magicamente procura a loja. Ou então ele muda o layout da loja, ele compra um armário, pinta de cores diferentes, na esperança que magicamente os clientes venham. Bom, esse é o marketing de esperança. E se você tem um negócio, e essa cutucada que eu estou dando aqui está mexendo com você, pensando nos seus negócios, vale a pena você estudar sobre marketing de esperança. Mas não é o nosso assunto aqui. Então, se você tem um negócio, tome muito cuidado, porque hoje em dia você não consegue viver de esperança. Você não consegue viver de esperança. Se você quer, por exemplo, hoje em dia todo mundo tem acesso à internet. Quem aqui tem acesso à internet, levanta a mão. Beleza. Se todo mundo tem acesso à internet, você precisa urgentemente de uma mudança na sua forma de gerir os seus negócios e a forma como você aparece na internet para que as pessoas achem você e consumam o produto que você está oferecendo. Não adianta ficar na esperança que o seu site é bonito, que a sua loja é bem feita, que o seu produto é bom, que o seu prato é gostoso e que o seu produto é mais barato. Não é isso que as pessoas estão procurando. Não é isso que as pessoas querem. Mas esse é um outro assunto, eu vim aqui, a gente tem que falar de fé. Pastor, o que é marketing da esperança na vida espiritual? Marketing da esperança na vida espiritual é a seguinte, a esposa tem a esperança de que seu marido, ela veio aqui no culto hoje, ou ontem, semana que vem, sei lá, passado, na esperança que ela vai chegar em casa e o seu marido, que é um bruto, vai tratá-la como uma princesa, só porque ela orou
3 minutos aqui. Não vai. Não é assim que funciona. Ou então a mãe tem a esperança de que o filho vai sair do homossexualismo, vai abandonar tudo, a filha vai parar de ser lésbica, ou vai parar de usar as drogas, ou vai parar de xingar, ou vai parar de beber, ou vai parar de roubar, não sei, porque ela pegou um carnê de uma igreja evangélica que ela tem que depositar na conta de um pastor. Não vai. Semana passada no programa de rádio, eu não sei quem ouviu, e hoje essa irmã ligou de novo. Estou lembrando porque ela ligou semana passada e hoje ligou de novo. Pastor, eu estava com uma dor, eu não sei, eu acho que é na perna ou na coluna. Alguma enfermidade, dessas enfermidades básicas. Tem básico, médio e bacharel, né? Uma dor na perna, alguma coisa assim que nada muito grave, de internação nem nada. Ela disse assim, aí, eu ouvindo um programa de rádio, eu falei, eu tive fé, falei, esse pastor vai orar por mim, porque esses caras fazem uma propaganda. Então, você deposita na minha conta e me dá um nome que eu vou levar no monte. A pessoa falou, opa, compensa. Porque eu não vou no monte. O cara pensa, eu não vou no monte, velho. Então, eu vou dar 50, mas o cara vai lá no monte, vai ficar orando lá até 4 da manhã. Senhor, cura a perna dela, não sei o que lá, sai demônio e tal. Enquanto eu estou deitado na minha cama assistindo TV. Então compensa. É um 50 bem pago. É uma terceirização de coisas da fé. Isso funciona? Não. Mas alguém avisou para ela? Também não. Então o que ela faz? Barato. Barato. Sem eu subir no monte, vão gritar meu nome no monte lá a noite inteira durante 7 dias. Quanto que é? R$50, querido. Deposita para a gente comprar cadeira. Deposita para a gente tirar não sei o que da droga. Deposita porque nossa igreja, não sei o que lá. Aí ela ligou no programa, essa irmã ligou no programa e disse, pastor, alguém ouviu isso ou não? Falou, aí alguns ouviram. Falou, pastor, eu fiz um voto de 50 por causa da minha dor na perna. Aí sarou minha perna. Só que quando chegou o voto, era um carnê de 12 meses. Tipo, ficou 600, entendeu? Porque 50 vezes 12 dá 600 pau. Eu falei, irmã, isso aí com 600, se a senhora comprasse de Flanax, né, de Torcilax ou coisa parecida, saia mais barato. Então agora, eu falei, qual que é a sua pergunta? Agora a minha pergunta é que eu quero saber se eu tenho que cumprir esse voto ou não. Eu falei, a senhora fez o voto para mim, para o pastor ou para Deus? Para Deus. Eu falei, então tem que cumprir. Ah, mas R$600? Eu nem sei se eu vou ter. Eu falei, então todo mês você dá 50, não é um carnê de uma igreja? Então todo mês você vai lá e deposita 50 para a senhora aprender. Da próxima vez a senhora pega 50, vai lá, compra um Flanax, sobra dinheiro e você toma um remédio. Você está entendendo? Ou então você vai numa igreja de verdade, pede oração para o pastor, que não te cobra nada, e você vai sarar. Aqui na igreja mesmo, quantas pessoas deram testemunhos de dias que eu orei ou que outra pessoa que orou? Vocês já ouviram? Então pronto. Quanto nós cobramos? Nada. Funcionou? Funcionou. Tem hora que funciona, tem hora que não funciona, mas isso é na vontade de Deus. Não vai mudar. Porque a eficácia da oração não depende do orante, depende daquele que responde à oração. E aí, o marketing da esperança na vida espiritual é isso aí. O marido acha que se ele fizer uma campanha, a esposa vai passar a respeitá-lo, mas não é assim que funciona, irmão. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, desenvolva a sua salvação. Você precisa de exemplos. Não adianta você aqui, na igreja, só porque você crê em Deus, aí você chega aqui e você fica crendo, não, eu sei, quando eu chegar lá, tudo vai ser diferente. Você está sendo diferente? Não. Então não vai funcionar. Então não vai dar certo. Não espere, não vá embora na esperança que o teu filho vai mudar, se você não mudar. Não vá embora na esperança que o teu marido vai mudar, se você não mudar com ele. Não vai embora na esperança que tua mãe vai mudar, se você não mudar. É um marketing da esperança na vida espiritual. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, não, desenvolva a salvação na vida de vocês, mudem o jeito que vocês vivem, mudem o jeito que vocês falam, mudem o jeito que vocês andam, mude o jeito que você trata as pessoas. Não viva na esperança de que o mundo vai fazer plique, e você vai chegar em casa, seu marido bêbado vai dizer assim, sarei, não estou mais bêbado. Ah, mas você não bebeu 2 litros agora de cachaça? Bebi, mas acabou.
Tomei agora. Vamos ler a Bíblia? Você quer me passar o que o pastor pregou hoje? Vamos pegar um caderno, vamos fazer um caderno de estudos. A partir de agora, isso vai acontecer? Não, irmão. Não vai acontecer. Pode ser que uma situação ou outra, Deus, na sua onipotência, não sei o que, faça um negócio parecido acontecer. Mas geralmente, não é apenas na esperança de que porque você veio num culto, na esperança de que porque você se batizou, na esperança de que porque você deu um dízimo, oferta na igreja, as coisas vão fazer plique e tudo vai se resolver. Você precisa de exemplos. Você precisa de mudanças radicais. Você precisa de mudanças na vida prática. Comece hoje mudando como você é, para que você veja a mudança ao seu redor. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.